O sol de primavera derramava seus raios dourados sobre a cidade, criando uma atmosfera mágica que pairava no ar. Gabriela, imersa na serenidade de uma tarde tranquila, decidiu explorar uma encantadora livraria local. Enquanto percorria as prateleiras repletas de histórias e mundos imaginários, os dedos delicados de Gabriela deslizavam suavemente sobre as lombadas dos livros, como se buscasse uma conexão especial. Ao mesmo tempo, Paulo, um apaixonado por literatura, folheava um romance clássico em uma das mesas da livraria. Seus olhos se ergueram do livro quando, por um capricho do destino, seus caminhos se entrelaçaram. Um esbarrão casual, quase coreografado pelo universo, fez com que seus destinos se cruzassem naquele espaço de palavras e imaginação. Gabriela levantou os olhos, encontrando os de Paulo, e um sorriso espontâneo iluminou seus rostos. Foi como se o tempo diminuísse sua velocidade, permitindo que eles compartilhassem um momento de silenciosa compreensão. A magia da livraria transformou aquele encontro casual em algo mais profundo, algo que transcenderia o simples acaso. Iniciaram uma conversa, as palavras fluindo como páginas de um livro bem escrito. Descobriram gostos literários compartilhados, paixões que ecoavam entre as estantes. O entusiasmo mútuo pela arte da escrita e pela magia contida nas páginas encadernadas alimentou o diálogo, criando uma sinfonia de afinidades. O tempo passou imperceptivelmente, e o interesse mútuo cresceu como uma flor desabrochando na primavera. A sutil troca de olhares e sorrisos evoluiu para um entendimento mais profundo, transformando a livraria em um cenário romântico. As palavras compartilhadas criaram uma ponte entre eles, e, em pouco tempo, o capítulo inicial de uma história de amor começou a se desenrolar. O namoro que se seguiu foi uma extensão natural daquela tarde especial na livraria. O universo literário que os uniu proporcionou a base para uma conexão única, cheia de emoções, aventuras e descobertas. Gabriela e Paulo embarcaram juntos em uma jornada, onde cada página virada era uma nova experiência compartilhada, e cada capítulo escrito era uma expressão do amor que florescia entre eles. A decisão de Gabriela e Paulo de dar o próximo passo em seu relacionamento, o casamento, foi marcada por uma atmosfera de excitação e promessa de um futuro compartilhado. A cerimônia, realizada em um local pitoresco e repleto de significado para o casal, foi uma celebração íntima, onde amigos e familiares se reuniram para testemunhar o vínculo que se fortalecia entre eles. Cada detalhe, desde a decoração delicada até as trocas de votos emocionadas, contribuiu para criar uma experiência memorável. Nos primeiros anos de casamento, Gabriela e Paulo pareciam dançar no compasso de uma harmonia encantadora. As risadas compartilhadas, as pequenas surpresas e os momentos de cumplicidade construíram as fundações de uma vida a dois. Entretanto, nos bastidores dessa cena idílica, começavam a surgir sutilmente as sombras de uma dinâmica mais complexa. Gabriela, inicialmente envolta na alegria da união, começou a perceber mudanças subtis no comportamento de sua sogra, Dona Elisa. O que antes parecia ser uma relação amigável começou a ser pontuada por comentários passivos-agressivos, olhares desaprovadores e insinuações veladas. Dona Elisa, apesar de sua presença sorridente nas reuniões familiares, deixava escapar uma tensão submersa, como uma correnteza oculta que ameaçava a serenidade aparente. A otimista Gabriela, porém, escolheu interpretar esses sinais como simples desafios normais da convivência familiar. Tinha a esperança de que, com o tempo, as águas turbulentas se acalmassem e as relações entre elas se fortalecessem. Ignorando os indícios crescentes de atritos, Gabriela continuava a investir na construção de pontes, na esperança de reconciliar as diferenças e manter a estabilidade em seu casamento. Assim, os primeiros anos do matrimônio de Gabriela e Paulo tornaram-se uma jornada marcada não apenas pela felicidade aparente, mas também pelos sinais sutis de tensão que começavam a desenhar um enredo mais complexo.
O palco estava montado para desafios e reviravoltas inesperadas, enquanto as sombras da convivência familiar começavam a testar a resiliência do amor que florescia entre o casal. Com o passar do tempo, a atitude de Dona Elisa tornou-se uma tempestade silenciosa que crescia, sutil e implacável. Nos momentos em que Paulo não estava presente, Gabriela começava a sentir a mudança no ar, como se uma sombra se estendesse sobre ela. O que antes eram apenas comentários velados tornaram-se insultos disfarçados de brincadeiras, lançados com uma habilidade venenosa que deixava Gabriela desconcertada e ferida. A atmosfera na presença de Dona Elisa era carregada de tensão, como se as palavras dela fossem afiadas facas que cortavam a autoestima de Gabriela em pedaços. Críticas constantes, sutis como veneno, minavam sua confiança e felicidade. Cada comentário depreciativo ecoava como um eco doloroso, reverberando nos recantos mais sensíveis da alma de Gabriela. Em momentos íntimos de reflexão, Gabriela se questionava sobre o que poderia ter desencadeado esse comportamento hostil. A resposta, no entanto, permanecia envolta em mistério. Aos olhos de Dona Elisa, Gabriela era uma intrusa indesejada na dinâmica familiar, uma presença que desafiava as expectativas e a harmonia que a matriarca tinha estabelecido. As feridas emocionais de Gabriela se acumulavam silenciosamente, e ela se via constantemente equilibrando-se na corda bamba entre a esperança de reconciliação e a dura realidade de uma relação deteriorada. A casa que antes era um refúgio acolhedor tornou-se um campo de batalha emocional, onde Gabriela se via enfrentando uma guerra interna entre o amor pelo marido e o peso insuportável das críticas incessantes de sua sogra. O ambiente festivo do 5º aniversário de casamento de Gabriela e Paulo estava impregnado com uma aura de celebração e alegria. A festa íntima reunia amigos e familiares, todos reunidos para comemorar uma ocasião que, na teoria, deveria ser marcada por afeto e reconhecimento. Contudo, o que se desenrolou naquela noite foi um cenário completamente diferente, um episódio que deixaria marcas indeléveis na memória de Gabriela. Dona Elisa, sempre habilidosa em ocultar suas verdadeiras intenções por trás de uma máscara de cordialidade, decidiu revelar suas garras afiadas naquela ocasião. Enquanto os convidados desfrutavam do clima festivo, ela escolheu um momento estratégico para lançar suas palavras venenosas, transformando a atmosfera jubilosa em um terreno de confronto emocional. Os comentários maldosos de Dona Elisa ecoaram como uma dissonância desagradável na harmonia da festa. Insinuações cruéis sobre a dignidade de Gabriela como membro da família foram proferidas, atingindo-a como flechas envenenadas. Os olhares dos convidados oscilavam entre desconforto e incredulidade diante da virulência das palavras proferidas por Dona Elisa. Gabriela, inicialmente atordoada, sentiu o impacto devastador das palavras, como se uma tempestade emocional tivesse se desencadeado repentinamente. Aquele momento era o ponto de ruptura, uma fissura que dividia o antes e o depois. A festa, que deveria celebrar o amor duradouro, transformou-se em um palco de confronto, deixando uma cicatriz profunda na alma de Gabriela. A partir desse evento traumático, o relacionamento entre Gabriela e Dona Elisa atingiu um ponto sem retorno. As palavras cruéis proferidas na festa ecoavam em cada interação subsequente, colorindo a dinâmica familiar com uma tensão constante. O aniversário de 5 anos de casamento, que deveria ser um marco de alegria, tornou-se uma lembrança dolorosa do preço pago por um amor que enfrentava obstáculos intransponíveis. Determinada a não permitir que a crueldade de Dona Elisa a diluísse em desespero, Gabriela assumiu uma postura resiliente e decidida. Percebendo que era hora de desvendar as intricadas camadas da hostilidade de sua sogra, ela iniciou uma investigação discreta, pronta para revelar as verdadeiras intenções por trás das palavras venenosas que tinham marcado seu 5º aniversário de casamento. Carla, a amiga leal e confidente de Gabriela, tornou-se uma aliada indispensável nessa jornada de descobertas.
Juntas, formaram uma aliança destinada a desvendar os segredos sombrios que envolviam Dona Elisa. Armadas com paciência e determinação, começaram a reunir evidências, construindo um quebra-cabeça revelador que iluminaria as sombras que pairavam sobre o relacionamento. Mensagens de texto interceptadas e gravações cuidadosamente obtidas tornaram-se as ferramentas fundamentais dessa empreitada investigativa. Nos corredores digitais das conversas por mensagens, Gabriela desvendava a duplicidade de Dona Elisa, revelando uma narrativa que contrastava dramaticamente com a fachada polida apresentada em público. As palavras cruéis ditas na festa não eram apenas um momento isolado, mas fragmentos de um padrão comportamental que Gabriela estava determinada a expor. As mensagens, repletas de comentários desdenhosos e insinuações venenosas, eram a prova concreta da hostilidade sutil que Gabriela vinha enfrentando nos bastidores. As gravações, capturando tonalidades de voz carregadas de desprezo, adicionavam uma dimensão palpável à verdade que estava emergindo. Cada palavra e inflexão contribuíam para a construção de um caso que Gabriela estava pronta para confrontar. Assim, com a ajuda de Carla e munida de evidências irrefutáveis, Gabriela estava pronta para trazer à tona a verdade escondida por trás do véu de amabilidade de Dona Elisa. A investigação tornou-se não apenas um ato de autodefesa, mas também um passo crucial em direção à recuperação de sua autoestima e à preservação do amor que, apesar de tudo, ainda pulsava em seu coração. No radiante dia do casamento da cunhada Isabela, o cenário festivo tornou-se um campo de batalha silencioso, onde as tensões acumuladas finalmente atingiriam seu clímax. Gabriela, determinada a expor a verdade que tanto a machucava, escolheu esse evento marcante como palco para seu confronto com Dona Elisa. O casamento de Isabela, inicialmente destinado a ser uma celebração de amor, transformou-se, inadvertidamente, no teatro onde a batalha pela dignidade de Gabriela seria travada. O momento do confronto chegou, e Gabriela ergueu-se com coragem diante de todos os presentes, expondo as verdades ocultas que tinham envenenado os bastidores de sua vida familiar. As palavras, carregadas de emoção e firmeza, romperam o silêncio constrangedor, ecoando como um chamado para a justiça e a verdade. Os olhares dos convidados oscilavam entre surpresa, compaixão e, em alguns casos, constrangimento diante da revelação impactante. O apoio decisivo de Paulo durante esse momento crítico marcou uma virada crucial na dinâmica do casal. Sua escolha de ficar ao lado de Gabriela, de se opor às sombras do passado e abraçar a verdade, tornou-se um símbolo de solidariedade e amor verdadeiro. A união do casal naquele momento, apesar das adversidades, sinalizou o início de uma nova fase em suas vidas. Após o confronto, Gabriela e Paulo fizeram a escolha de se afastar temporariamente de Dona Elisa, buscando um espaço para curar as feridas emocionais e redefinir os limites de sua relação familiar. Essa decisão não apenas permitiu que o casal se fortalecesse, mas também marcou o início de um processo de reconstrução. O afastamento gradual das sombras do passado deu espaço para que a família reencontrasse a harmonia perdida, enquanto as feridas começavam a cicatrizar. A jornada de Gabriela, entrelaçada com desafios que testaram sua resiliência, tornou-se uma narrativa épica de superação e redenção. No cenário do casamento de Isabela, sua cunhada, Gabriela decidiu confrontar as sombras que pairavam sobre sua vida. O salão adornado para celebrar o amor de Isabela tornou-se, inesperadamente, o palco para a batalha pela dignidade de Gabriela. No dia do casamento, diante de amigos, familiares e convidados, Gabriela ergueu sua voz com coragem. O discurso corajoso expôs a verdade que estava escondida por trás da fachada polida de Dona Elisa. O silêncio no salão ecoava enquanto Gabriela, com firmeza, delineava as palavras cruéis e as intenções hostis que haviam se desenrolado nos bastidores de sua vida conjugal. O impacto dessa revelação não apenas surpreendeu os presentes, mas também alterou irrevogavelmente o curso dos relacionamentos familiares.
O apoio crucial de Paulo, que escolheu estar ao lado de sua esposa nesse momento desafiador, marcou um ponto de virada na história do casal. O gesto demonstrou não apenas lealdade, mas também o reconhecimento da verdade e a reafirmação do compromisso mútuo. Esse apoio decisivo foi o alicerce sobre o qual Gabriela e Paulo construíram uma nova fase em suas vidas. O afastamento temporário de Dona Elisa permitiu que Gabriela e Paulo se reconectassem, fortalecendo os laços que haviam sido abalados. Longe das sombras do passado, o casal embarcou em uma jornada de reconstrução familiar. O respeito mútuo tornou-se o alicerce, enquanto a união prevaleceu sobre as adversidades que, por um tempo, ameaçaram dividir a família. Esse inesperado desfecho na festa de casamento de Isabela não apenas transformou o curso da narrativa, mas também iluminou a força do caráter de Gabriela e a importância do amor verdadeiro que resistiu às tempestades. O episódio não foi apenas uma virada de página, mas sim a abertura de um novo capítulo, onde as lições aprendidas e as feridas cicatrizadas se tornaram a base para uma história de superação e renovação. Agradecemos sinceramente por acompanhar essa emocionante jornada de Gabriela e Paulo até este ponto da história. Cada virada, desafio e confronto moldaram a narrativa deles, provando que o amor verdadeiro pode resistir às tempestades mais intensas. Se você se envolveu com a história de Gabriela, Paulo e Dona Elisa, e se sente conectado com as emoções compartilhadas, pedimos que considere apoiar o canal Caminho da Emoção. Sua inscrição, like e comentários são como capítulos adicionais que impulsionam a continuidade desse projeto. Agradecemos pela sua participação e esperamos que essa história tenha tocado seu coração de alguma forma. Compartilhe conosco nos comentários suas reflexões, opiniões ou sugestões para futuros desdobramentos. Obrigado por fazer parte do Caminho da Emoção.